Vamos lá, bem-vindo de volta. Estamos fazendo mais um vídeo sem edição, tá? Sobre o veredito. Qual vai ser o veredito, tá? Vou falar aqui sobre o tempo que vai ser levado e a gente vai fazer uma especulação baseada em fatos, tá? Não somente em axiologia, porque eu tenho alguns contatos, né, lá nos States e eu também falo inglês, então eu fiz uma pesquisa pesada em relação sobre isso e eu acredito que vocês vão gostar bastante desse vídeo. E é o seguinte, não é comum do juiz apressar o veredito do júri, tá? Pelo que as pessoas falaram, pela pesquisa que eu fiz, não é comum o juiz fazer isso. Contanto que eles digam, não, a gente está conversando, a gente está avançando, a gente está chegando num senso comum aqui, em algo equilibrado. Contanto que eles estejam fazendo isso, o júri não vai apressar eles, beleza? E aí vamos fazer o seguinte, eu estou aqui com dados do júri. Claro que para você participar no júri, você precisa participar no anonimato, porém tem pessoas que mapearam, né, o padrão, né, pelo que viram quando eles foram lá convidados para participar naquela parte de trás, né? Porque você tem o júri, aí você tem a juíza no meio, você tem a testemunha à direita da juíza, no caso à esquerda dos vídeos que você vê aí, você vai ver, e mais à esquerda ainda fica o júri. E atrás fica como se fosse uma plateia, porque é aberta ao público, então as pessoas podem ir lá fazer agendamento e etc. E as pessoas que foram lá fazer esse agendamento chegaram com esse mapeamento aqui. Então a gente vai para o iPad do FBI, né, de novo, para ver o seguinte. Dá só uma olhada nisso daqui. Dá só uma olhada. Espero que vocês estejam conseguindo ver aí direito. Então a gente tem jurado 1, tá? Jurado 1 é um homem asiático entre 20 e 30 anos. Jurado 2, homem asiático, 20 anos, em torno dos 20 anos. Jurado 3, homem asiático entre os 20 e 30 anos. Dismissed, já vou te falar o que é isso daqui, o que é que significa. Jurado 4, mulher negra, 40, aos 40 anos. Jurado 6, homem branco, 60 anos. Jurado 7, mulher branca entre 20 e 30 anos. Homem branco entre 20 e 30 anos. Jurado 8, mulher branca, por volta dos 50. Mais um dismissed. E ainda tem o jurado 5, que é uma mulher asiática, 20 anos. E o jurado 9, que é um homem asiático, 40 anos. Então, o que a gente consegue predizer disso daqui? Tá? Pelas minhas pesquisas também, disseram que isso daqui foi o júri mais asiático de todos os tempos, porque tem muitas pessoas asiáticas, tá? E você pode ver que existe uma diferença, né? Tem alguns jurados que aparecem aqui que fala asiático entre 20 e 30 anos. Isso se dá porque os asiáticos, normalmente, você não consegue dizer a idade deles, sacou? É muito difícil, a diferença é muito sutil. Então você pode literalmente olhar para uma mulher que tem 40 anos, ela parecer 20, sabe? 19 anos, assim, é uma coisa absurda. Então por isso que eu acredito que eles colocaram aqui entre 20 e 30, já para deixar essa margem aberta. E aí você tem aqui 2 júris que foram dismissed, foram dispensados. E sim, isso acontece. Então você passa 6 semanas da sua vida indo para lá, vendo o caso, para tirar um veredito, ajudar no veredito, e aí a corte vem e precisa excluir 2 deles. Tá? Então, basicamente, ela chega para você e fala, ó, não vamos precisar do seu serviço, seus serviços não são mais necessários. Tá? E aí o cara tem que ir embora sem fazer nada. Então, o que acontece? Outra coisa que foi muito sutil, não tô vendo ninguém falando sobre isso, tá? Ninguém, absolutamente ninguém, nem nos Estados Unidos, só tem um cara que falou sobre isso até agora, que é o seguinte: a corte disse que não vai dar jantar para o jurado. E aí você pode falar, porra, Gueroni, e daí? Pessoas, eu faço jejum há 3 anos, tá? Eu como uma vez por dia. Eu sei o que é fome.
E não só isso, fora a minha experiência idônea, em campos de concentração, quando os prisioneiros são presos, a primeira coisa que eles fazem é deixar ficar com fome. Porque quando você fica com fome, você fica frágil, você não pensa direito, pelo menos até aquela parte que o teu corpo reconhece que realmente você não vai botar comida para dentro, e aí ele começa a fazer o trabalho para puxar essa energia da gordura. Mas até lá, principalmente para pessoas que não estão acostumadas a fazer jejum, é um negócio sério. Sacou? Você deve saber, né? Toda vez que a gente vai fazer um exame, qualquer tipo de exame, a gente tem que ficar 12 horas, você sabe o quão agonizante é, se você não está acostumado. Então, eu acho que realmente isso vai ser um ponto forte, sacou? Porque o veredito vai sair entre... pode sair em qualquer parte do dia, tá? Pode sair em qualquer parte do dia. Porém, a corte já disse que não vai ter comida para eles às 5 horas. Então, provavelmente, eles vão tirar o veredito entre as 2 e as 4 horas, porque eles querem vazar para casa, sacou? Eles querem comer. Então, eu realmente acho que isso vai ser uma coisa que, assim, que pode mudar opiniões, beleza? Tendo tudo isso em vista, o que eu poderia predizer aqui? O que eu poderia predizer? Aí vai minha análise pessoal / pesquisas que eu venho fazendo, beleza? Vamos lá. Esse júri está composto majoritariamente por homens asiáticos. Primeiro, asiáticos. Depois, homens asiáticos. E depois temos pessoas mais velhas aqui. O que é um preditor muito forte. Porque pessoas que nasceram na época milênio em diante já é meio que esquerdisticamente enviesado. Tá? Acabei de inventar uma palavra aqui. Esquerdisticamente enviesado. Quer dizer que eles sofreram, digamos, uma certa lavagem, tá? Pela mídia, por filme, por Netflix e todo o resto, reportagem e todo o resto, e globalismo e etc. Porém, as pessoas mais antigas não. E as pessoas mais antigas percebem que isso foi feito. Tá? Eu não sou tão antigo assim, eu tô nos meus 20 e poucos anos, 28, 29 anos, e eu já percebo. Então, quando você tem aqui um júri, que é uma mulher de 50 anos, você tem uma outra mulher negra, 40 anos, e você tem um homem branco, 60 anos, aí você tem outro homem asiático, 40 anos. Então, assim, fora que os outros são também asiáticos. Então, tendo em vista essa disparidade da idade, eles sabem como é que mulher funciona. Eles sabem como é que o universo funciona. Então, eles não vão se deixar enganar por atuaçãozinha da Amber Heard. Tá? Pouquíssimo provável. Daí depois tem pessoas asiáticas entre os 20 e 30 anos, né? São pessoas um pouco mais recentes, beleza? Porém, o que tem que ser levado em consideração aqui é que eles são asiáticos. Os asiáticos, normalmente, quando eu digo normalmente, eu diria 95% das vezes, eles são extremamente tradicionais. Tá? Não é à toa que a Ásia tem uma cultura tão forte e tão histórica, porque eles sabem preservar, sacou? Então, eu acho pouco provável que eles vão se deixar levar por atuaçãozinha da Amber Heard, beleza? Por mais que tenha entre seus 20 e 30 anos, eu acho pouco provável que isso aconteça. E por que tem tantos asiáticos? Né? Eu também pesquisei lá e fontes me falaram que é porque lá na Fairfax, ali próximo, tem uma comunidade asiática muito forte ali. Então, tem muitos asiáticos naquela região, então por isso que o júri foi composto majoritariamente por pessoas asiáticas. Terceiro ponto, o júri é composto por grande maioria homens. E inclusive, eu acabei de postar um vídeo, eu vou deixar aqui no card, que eu falo exatamente entre a diferença do homem e mulher e que nós vivemos em uma realidade totalmente diferente. Tá? Homens e mulheres vivem numa realidade paralela. Porque o homem, quando ele nasce, ele já começa a ser rejeitado, já começa a ouvir verdades e ouvir não na vida dele. Já a mulher, pessoas sempre tentam deixar aquele não um pouco mais confortável. E tendo em vista isso, as mulheres basicamente aprenderam a rejeitar e os homens aprenderam a ser rejeitados. E por
Por conta disso, por conta dessa disparidade, essas experiências que cada gênero possui, eu diria que o homem é muito mais esperto em relação à mulher que quer dar uma desperta, digamos assim, tá? Então, assim, minha previsão, apesar dos últimos vídeos que eu coloquei aqui no canal mostrando que a argumentação dos advogados da Amber Heard foi melhor, eu acho pouco provável que Amber leve esse júri, tá? Convença esse júri e ganhe esse caso. Porque por mais que os argumentos tenham sido muito positivos e melhores e mais persuasivos por parte do time da Amber, quando você esfria, tá? Eu falei aquilo quando eu estava na flor do calor do momento, eu tinha acabado de ver o julgamento. Então quando você esfria e você para pensar um pouquinho, cara, você pensa, por mais que ele tenha sido persuasivo nos argumentos finais, todas as provas da Amber Heard foi refutada. Todas. Todas? Tá me entendendo? Todas. Então, quer dizer, fotos expert dizendo que foram editadas. Tá? Fotos mostrando que foi... que tinha alguns hematomas quando ela disse que ela foi absurdamente agredida, absurdamente espancada, tinha alguns hematomas, e dias depois ainda ela aparece em programas, paparazzi tira foto dela, ela vai para eventos onde não mostra absolutamente nada. Então, assim, ela vai perder esse caso. E eu acho pouco. Eu acho pouco, tá? Porque ela foi vista comemorando quando ela venceu o divórcio contra o Johnny. Então, eu realmente espero que ela tome na cara, tá? E talvez tire alguma lição disso. O que eu acho pouco provável, porque pessoas narcisistas, ela vai levar essa mentira pro túmulo e vai dizer que ela foi enganada e que o júri só tinha homem e que por isso estava do lado do Johnny. Pessoas narcisistas. Eu conheço pessoas narcisistas, tá? Eu posso dizer que eu já convivi com pessoas narcisistas e eu sei exatamente como é que esse povo age, tá? Eu sou blindado contra narcisista. Então é o seguinte, ela já disse, fez umas postagens aí dizendo que, independente do resultado desse julgamento, ela vai sair dos holofotes. E eu também acho que ela vai sair dos holofotes, mas não é por opção não. É porque ela tá vendo que ela não tem mais para onde ir. Então ela tá meio que adiantando isso para não ficar tão feio para ela. Tá? Pessoas narcisistas são assim. E aí ela falou que vai sair dos holofotes e não é para menos. Tá? A imagem dela tá manchada. Eu acho pouquíssimo provável que ela venha conseguir algum papel, tá? Porque ela não é uma atriz tão boa assim. E além dela não ser uma atriz tão boa assim, ela estava conseguindo papéis porque ela estava meio que sendo a cara que estava representando a mulher sendo abusada. A mulher sendo abusada que fala pro mundo e que vai contra a maré, tá? E todo mundo tá vendo que ela não é essa pessoa. Inclusive os estúdios, que ela já não vai fazer o Aquaman 2, tá? Não vai fazer. Ela foi blacklisted, ela foi tá na lista negra de um monte de estúdio grande, tá? E eu acho pouco. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou ou se te informou de alguma maneira, curte. Se tem alguém acompanhando esse caso, se tem alguém acompanhando o veredito, manda esse vídeo para essa pessoa para dar uma esperança a mais para ela, beleza? E assim que sair o veredito, eu tô aqui para traduzir para você, beleza? É isso. Tamo junto. Essa maluca do pântano tem que perder.